essa palavra específica, nós estamos em Isaías. Eu quero levar você para vir comigo em Isaías capítulo 6, eu prometo que não vou tomar muito o teu tempo hoje, tá bom? Prometo que eu não vou tomar muito tempo, fica preparado aí para ouvir a palavra de Deus, e eu quero, na verdade, com muito cuidado, a minha proposta é passar para vocês aquilo que eu aprendi, Este é um texto da palavra que desde criança eu leio, mas eu estou passando para você algo que eu aprendi sobre este texto, que Deus chamou a minha atenção, e quando eu estava aprendendo isto, Deus me fez ficar mesmo de joelho no chão e agradecer a Ele pela revelação da palavra dEle. Quantos já receberam a revelação da palavra de Deus dessa maneira? A revelação da palavra de Deus que faz você ver aquilo que você não tinha visto em um texto que você conhece há muito tempo, e Deus te dá algo novo naquilo ali, e que você tem que se dobrar diante de Deus e agradecer a Ele. Foi isso que aconteceu comigo. Então, vamos ler rapidamente. Nós estamos em Isaías capítulo 6, tá bom? Isaías 6, do 1 ao 8, a palavra de Deus diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Até o versículo 4, foi o que nós vimos na primeira parte, tá bom? Até o versículo 4 foi o que nós vimos na primeira parte da nossa exposição. Nós falamos sobre a visão de Isaías em si, nós falamos quando se deu a visão, como se deu a visão, por que se deu a visão. Nós explicamos ponto por ponto a reação do profeta diante daquela majestade de Deus exposta na vida dele, que foi uma presença quase palpável da presença de Deus ali naquele momento. Explicamos tudo isto, né? E falamos rapidamente de algumas coisas, né, na primeira parte. E nós aprendemos nós aprendemos detalhadamente sobre o impacto da visão que aconteceu com o profeta naquele momento, né? Naquele momento, quando o profeta foi ao templo, porque o rei Uzias estava morto, e quando o rei morria, o povo ficava perdido. Então Isaías vai ao templo para contemplar ou participar ali talvez do funeral do rei, e Deus o surpreende com esta visão maravilhosa. Então nós falamos isso em termos gerais, analisamos a visão em si, né? A grandeza da visão, o impacto de tudo aquilo, falamos sobre a santidade de Deus, e diante de tudo aquilo, falamos que Deus, a presença dos serafins, falamos que os serafins são seres angelicais que presta atenção nisso, só aparecem na Bíblia neste momento, nesta parte. Você não vai ver a atuação dos serafins em nenhum outro lugar da palavra de Deus, somente aqui deste texto. Falamos sobre as asas, eles têm 6 asas, explicamos por que eles têm 6 asas, explicamos tudo detalhadamente. Por isso, se você quiser, você vai lá e você vai ver tudo isso. Falamos sobre o vislumbre da santidade de Deus que Deus deu para o profeta, e tudo que os serafins puderam dizer diante daquele quadro foi confessar a santidade de Deus. E os serafins então disseram: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Explicamos também isso, porque que ele disse 3 vezes santo. Falamos que esse aspecto de 3 vezes santo, ou seja, esta propriedade, ou esse atributo de Deus, da santidade de Deus, desta maneira, né, elevada à 3ª potência, só aparece aqui também nesse texto, e é o único atributo de Deus elevado à 3ª potência na Bíblia. Você nunca vai encontrar a Bíblia dizendo que Deus é amor, 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 ou que Deus é bom ou é bom, mas você encontra nesse texto dizendo que Deus é santo, santo, santo. Explicamos tudo isso
para vocês, e paramos realmente aí no versículo 4, aonde nós terminamos então a nossa exposição, dizendo à igreja que Deus é santo, 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 dizendo que Deus que você deve marcar isso, que você deve entender isso, que você deve sublinhar isto, né? Que Deus é santo, a glória de Deus é santa, o trono de Deus é santo, a igreja de Deus é santa, e você, que é um filho de Deus, você também é santo, amém? Você também é santo. Então, hoje, nós queremos continuar a leitura, e vamos para ler do versículo 5 ao 8, então, aonde vamos fazer a nossa exposição nesta manhã, versículo 5 ao 8, a palavra de Deus diz: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Este versículo 8 de Isaías é um versículo muito conhecido, né? Muito pregado em exposições, muito usado para exposições missionárias, para desafios missionários. As pessoas, os pastores, pregam muito neste texto, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. O que eu quero levar você a entender nesta manhã é o que foi que levou o profeta a dizer isto. O que foi que aconteceu na vida do profeta, depois daquela visão maravilhosa, o que aconteceu, o que levou o profeta a tomar essa decisão, de ir, a tomar essa decisão, de se apresentar para Deus, dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Sabe, e nós ficamos pensando assim, que o profeta, ele fez isso, e quando nós pensamos nesse eis-me aqui, envia-me a mim, parece que a gente está falando para eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, somente num chamado missionário, do tipo: envia-me à África, ou envia-me a algum outro lugar, ou envia-me para fazer a obra missionária. Mas eu quero te chamar a tua atenção hoje, para que não é assim. O eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, é para tudo. E aqui na igreja, nós precisamos que você diga isso para o Senhor também, né? Senhor, aqui estou. Existe muita coisa para fazer, que nós podemos fazer como igreja, e que nós precisamos que pessoas nos digam isso, e alguns de vocês têm entendido, e têm me procurado, e têm falado: pastor, eu quero servir, aqui estou para servir. É isto que eu quero falar com você. O que foi que levou o profeta a dizer isto? Hoje nós queremos analisar juntos a visão do profeta de si mesmo. O que foi que aconteceu na vida interior do profeta que levou ele a tomar a maior decisão da vida dele. Ninguém pode ser o mesmo depois de ver aquilo que o profeta viu. Ninguém pode ser o mesmo. Sabe, às vezes você vem na igreja e você tem um vislumbre da santidade de Deus. Foi o que aconteceu com o testemunho do pastor, agora quando ele nos falou que eu estava ali, né, e vendo o ministério de dança e adorando a Deus, eu não pude me conter. Isso é um vislumbre da santidade de Deus. Isso é um vislumbre da glória de Deus. Agora, Deus faz isso comigo e com você com um propósito específico, né? Deus faz isso com um propósito específico. Então, a santidade de Deus, o que eu quero chamar a sua atenção nessa manhã, é que a santidade de Deus, ela é um tanto poderosa, ela é um tanto sublime, mas a santidade de Deus, ao mesmo tempo, ela é muito dura. Eu vou te explicar o que eu quero dizer com isso. A santidade de Deus, ela é algo muito sublime, mas ela pode ser também amedrontadora. Quando o profeta viu a santidade de Deus, foi isso que aconteceu, porque a santidade de Deus, ela é tão tranquila, e ao mesmo tempo pode te levar a um conflito interior, algo dentro de você. Deixa eu te explicar melhor o que eu quero dizer. Quantas vezes você vem à igreja, e aqui você é confrontado com a santidade de Deus, já seja ouvindo um louvor, já seja ouvindo uma palavra,
Sabe, de alguma maneira Deus confronta você com a santidade dele, e este confronto leva você a tomar uma decisão. Sabe, quantos de nós já não fizemos votos a Deus diante de um momento, de um reflexo da santidade de Deus? Estou falando com alguém aqui? Quantos de nós já ouvimos uma palavra e veio esse reflexo da santidade de Deus, eu preciso mudar nisto? Aí você toma a decisão e diz, eu vou mudar. A partir de hoje eu faço um voto com Deus, porque eu não vou mais fazer assim. Quantas pessoas nos buscam às vezes chorando, dizendo, pastor, eu já prometi 1000 vezes que seria um dizimista fiel e não consigo ser. Eu já prometi, pastor, que ia largar este vício e não consigo largar. A santidade de Deus pode ser amedrontadora por isso. Porque ela vem neste reflexo, nos faz tomar então uma decisão, aí depois nós voltamos aonde nós estávamos antes, e depois nós entendemos que a gente não mudou naquilo que queria mudar. É por isso que eu digo que a santidade de Deus pode ser amedrontadora, porque ao ser confrontado, você faz então esse tipo de promessa, e em algum momento você se vê então nesta situação, sabe? Você tomou aquela decisão, depois você escuta uma outra palavra, depois você tomou aquela decisão, você não mudou nada na sua vida, aí você está dirigindo o seu carro, ouvindo um louvor, e Deus fala com você exatamente naquilo que Ele já tinha falado antes, e faz lembrar você daquela promessa que você fez, e você não mudou. É disso que nós estamos falando, é por isso que a santidade de Deus pode ser traumática. R.C. Sproul, ele disse o seguinte sobre a santidade de Deus: a santidade de Deus é traumática para aqueles que não querem ser santos. Escuta-me bem, igreja. A santidade de Deus, ela pode ser traumática, ou ela é traumática para aqueles que não querem ser santos. João Calvino, que na minha opinião é dos maiores, não sei se é o maior, mas dos maiores teólogos que a história da igreja já conheceu. Não estou de acordo com Calvino em tudo o que ele diz, porém ele diz algo que eu quero ler para você sobre este aspecto. Ele diz assim: a leitura da Bíblia deveria levar o ser humano a um comportamento único, que é o de viver no entendimento de que Deus é santo, e quando ele entende isto, ele treme e decide mudar de vida. Muitos de nós não mudamos de vida porque nós não aguentamos nos deparar com a santidade de Deus, porque ao depararmos com a santidade de Deus, acontece o que aconteceu com o profeta Isaías, e é isso que eu quero levar você a entender. Ao depararmos com a santidade de Deus, acontece o que aconteceu com Abacuque. Se você ler Abacuque, você vai ver que no início do livro de Abacuque, são perguntas e perguntas e perguntas, de um homem que não tinha o entendimento. Se você ver a vida de Jó, você vai ver que ele foi confrontado com a santidade de Deus de alguma maneira, que tudo o que aconteceu, e ele entendeu somente depois. Se você vê então a vida de Isaías, você vai chegar à mesma conclusão. Quando vemos a história de Isaías, e eu quero te dizer isso num aspecto bem importante, porque eu estudei um pouquinho sobre a história de Isaías para te falar isso. Não temos tempo hoje para mim te falar tudo aquilo que eu aprendi sobre a vida deste grande homem, mas eu quero me focar neste aspecto, que Isaías era uma pessoa boa, era um cara santo, sabe? Eu tive oportunidade de verificar que Isaías era um homem justo, que Isaías era um homem santo, sabe? Talvez nem existisse no tempo de Isaías um homem tão santo, tão justo, tão bom, tão comprometido com Deus como Isaías. Talvez não encontremos, né? Os contemporâneos de Isaías diziam isso sobre ele: ele é um homem bom. Os contemporâneos de Isaías diziam sobre ele: ele é um exemplo a ser seguido. E este homem bom, este homem santo, este homem puro, este homem comprometido com Deus, quando ele contemplou a santidade de Deus, ele entendeu que ele não era santo nada, zero santo, que ele era zero puro, que ele era zero bom, que ele não era nada, e ele se prostrou então diante de Deus. Ao contemplar a pureza da santidade de Deus, e também a clareza da grandeza da santidade de Deus. São dois aspectos importantes, né?
a clareza, porque ele viu com uma clareza muito grande. O profeta, ele não só viu tudo isto que se refere a Deus, como também ele pôde olhar para dentro dele mesmo. Já aconteceu isso com você? Estou falando para alguém? Quando você entende uma palavra que leva e mexe com você, você consegue olhar para dentro de você e você entende quão longe eu estou disto. Quão longe eu estou de ser assim. Sabe, porque nós, quando somos confrontados com o caráter santo de Deus, entendemos o pouco santo que nós somos. E quando nós somos confrontados, então nós entendemos e vemos a nossa pequenez. Isso foi assim com os discípulos de Jesus. Sabe? Os discípulos de Jesus, eles eram tão impactados com as palavras, com aquilo que Jesus dizia para eles, que eles falavam assim: Senhor, não tem como, estou falando com as minhas palavras, mas lembra que eles falaram assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Quando Jesus falou de perdão para eles falaram assim: perdoar o quê? Pô, a gente está acostumado a perdoar uma vez e olhe lá. Agora Jesus falou para ele: não, é 7. Não é só 7, é 7 vezes 7. E não é só 7 vezes 7, é 7 vezes 7 por dia. Ele fala assim: não dá, isso não dá, já está querendo demais, a gente não tem fé para isso. Por isso que perdão é uma questão de fé. Agora, você é contemplado então, e você entende isso. João Batista entendeu isto, lembram? João Batista, ele entendeu isto, sabe? E ele falou assim: olha, eu batizo vocês com água, mas o que virá depois de mim vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, sabe? Eu não sou digno nem sequer de atar sandálias. Isso é entender o vislumbre da santidade de Deus. E Isaías, ele estava num impacto tão grande, quando ele entendeu e viu essa santidade de Deus, e eu quero chamar a tua atenção para a primeira coisa que Isaías disse: ai de mim. Curioso, não? Ai de mim. Quando Isaías entendeu a santidade de Deus, ele viu que ele estava tão longe de ser aquilo, a proposta de santidade de Deus era tão grande, tão forte, que ele disse: ai de mim, ai de mim. Foi o que ele disse. É uma expressão pelo menos estranha, não é? É uma expressão pelo menos estranha, sabe? A melhor maneira de você entender isto é você se lembrar de quantas vezes, diante de uma situação inesperada, você entendeu que você estava numa situação difícil e você falou tipo assim: estou morto. Já aconteceu com você? Você fala, lá em Minas, cadê os mineiros? Cadê os mineiros? Poucos mineiros aqui, ué. Né? Lá em Minas a gente diz assim: estou lascado. Ou lasqueira. É a melhor maneira de você entender isso. É como que Isaías viu a santidade de Deus, e se Isaías fosse mineiro lá de Patinga, ele ia dizer: estou lascado. Né? No espanhol, ele dizia: híjole, que hago. Você se lembra do Chapolin Colorado? Do Chapolin, você se lembra? Quando ele via, não tinha situação para ele, o que é que ele falava? Quem poderá nos ajudar? É mais ou menos assim que eu imagino Isaías aí, prostrado. Quando ele se dá conta disso, quando ele entende disso, ele fala: eu realmente estou numa situação difícil. Quando analisamos os profetas bíblicos, vemos que as profecias, veja bem isso, meu irmão, as profecias, elas eram levadas em termos de proclamações. Essas proclamações se chamavam os oráculos de Deus. Os oráculos de Deus eram as proclamações proféticas de Deus, sabe, do tipo, eis que te digo, eis que eu te digo hoje, sabe? Então isso eram os oráculos de Deus, e os oráculos de Deus, eles vinham tanto em sentido negativo quanto de positivo, porque Deus, quando Ele quer falar a mim e a você, Ele fala para mim e para você, tanto aquilo que eu quero ouvir, como aquilo que eu nem quero muito ouvir. Mas Ele fala, porque é o que Ele quer que você escute. Quantos estão entendendo? Nem sempre você vem na igreja esperando que você vai ouvir assim, que o culto, às vezes é totalmente diferente, mas você encontra prazer, porque é aquilo que Deus está querendo falar com você. Jesus usava os oráculos também, tipo no Sermão do Monte, quando ele dizia: bem-aventurados os que
Lembram disso? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos e humildes de coração. Agora presta atenção, também se usava no sentido negativo. E no sentido negativo, você vai ver Jesus falar assim: ai de ti. A mesma expressão de Isaías. Isaías disse: ai de mim. Jesus, ele vai falar assim: ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Mateus 11, 21. Porque se em ti tivesse acontecido, estou falando com as minhas palavras, os milagres que aconteceram em Ciro e em Sidom, talvez a sua atitude seria outra. Ai de ti. Isaías, quando ele disse isso, ele se autocondenou, ai de mim. Existem inclusive outras traduções que deixam isso muito claro. Eu vi outras traduções que ele não diz ai de mim, mas ele diz maldito de mim. Maldito de mim é o anátema absoluto, né? Maldito de mim, ou seja, ele mesmo declarou uma maldição sobre a vida dele. Outras traduções também diz somente ai de mim, e outras diz maldito de mim. Aí depois ele vai dizer algo assim, ó. Ele vai dizer assim, quando ele diz ai de mim, ele disse assim: eu estou perdido. Ele queria dizer assim: eu estou maldito, né? Ou eu estou, outra tradução diz assim: estou perecendo. Outra tradução eu encontrei diz assim: estou me desintegrando. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso, porque isso é grande, isso é forte demais. Ao ser deparado com a santidade de Deus, ele falou assim: eu estou me desintegrando, eu não estou entendendo o que está acontecendo. O que o Senhor quer de mim? Senhor? Alguém já fez isso? Alguém já perguntou isso para Deus? O que o Senhor quer de mim, meu Deus? Onde é que eu te sirvo, Senhor? O que eu mudo na minha vida, Senhor? Sabe, eu espero que você já tenha chegado em um ponto, se você não chegou, que você chegue nesta manhã, de entender isso. Tenha atenção aqui, por favor, nessa questão quando eu vi essa questão estou me desintegrando, né? Eu fiquei pensando sobre o poder da palavra integridade, né? Poder da palavra. Integridade quer dizer ser íntegro em tudo. A pessoa que é íntegra, ela é a mesma pessoa naquilo que diz e naquilo que faz. Ela é uma pessoa por inteira. Isso é integridade. Então, Isaías disse: eu estou me desintegrando. Isaías estava dizendo assim: eu estou me quebrando tudo. Isaías estava falando assim: tudo aquilo que eu penso é nada. Tudo aquilo que as pessoas dizem de mim é nada. A minha honestidade é nada. O meu valor é nada. A minha santidade é nada. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Como lhes disse antes, pesquisei sobre a vida de Isaías e constatei isso, que ele era um cara fenomenal. Ele era um homem respeitado, íntegro. Mas ele disse isso: estou me desintegrando, quando ele contemplou a santidade de Deus. Ele teve naquele momento toda a sua, digamos assim, a sua autoestima. Isaías teve toda a sua autoestima quebrada. Por quê? Porque ele entendeu que não havia nem um vislumbre, nenhuma maneira de comparar sequer a santidade de Deus com a dele. Aí Isaías depois vai falar assim, ó: sou um homem de lábios impuros. Em outras palavras, ele está dizendo assim: a minha boca é suja. Em outras palavras, Isaías estava dizendo assim: eu falo o que eu não devo falar. Tem alguém aqui? No trânsito, no trânsito, falo o que não devo falar, faço o que não devo fazer, tenho atitudes que não são santas. Estou parado, saindo do restaurante, com os amigos comigo, um pessoal de Londres, da Inglaterra, que estavam nos visitando, a família de portugueses, amigos que vivem em Londres. Estamos saindo de um restaurante, e você sabe naquele momento que você para o carro, e você fica em dúvida se você vai, e o outro também fica em dúvida? Aí eu saía um pouquinho, ele saía também, eu parava. Aí eu ia, ele ia também e parava. O sujeito
abriu a janela e começou a me xingar de uma maneira tão forte, mas tão forte, com palavras tão sujas, tão pesadas, que a minha vontade não foi de falar nada com ele, a vontade foi de meter a porrada nele. Né? Mas como o sujeito era mais forte do que eu, bobo eu não sou, eu abri a janela com a vontade de falar alguma coisa com aquele homem, e eu engoli seco e falei: Deus te abençoe. Eu me santifiquei. Sabe, quando Isaías entendeu isso: sou homem de lábios impuros. Ele entendeu aquilo que Jesus explica em Mateus 5,11. Em Mateus 5,11, Jesus vai falar isso, ele vai explicar isso, ele vai dizer assim: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Ele então entendeu isso, e não temos tempo, mas entendeu também a palavra de Tiago, que você pode ler em Tiago, capítulo 3, versículos 6 ao 12, quando ele fala sobre a língua, né? E Tiago fala: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, no versículo 8, é mal incontido, carregado de veneno mortífero, com ela, escuta bem isso, versículo 9 de Tiago, ele vai dizer isso, Tiago 3, 9, vai dizer: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Então, Isaías entendeu isso, e depois Isaías então olha para o redor dele, e ele entendendo que ele era uma pessoa de lábios impuros, ele olha, tipo assim: o que eu vou fazer com isto? O que eu vou fazer com esta revelação? O que eu vou fazer com esse vislumbre da santidade de Deus? Eu sou um homem de lábios impuros, e quando eu olho à minha volta, eu vejo que todas as pessoas também têm impuros lábios. Se eu perguntasse para vocês aqui agora: quem é perfeito aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Ele fez assim, ó. Aí não, varão. Olha. Todos vão me dizer que não são perfeitos, sim ou não? Por melhor que você seja, você sabe que tem alguma coisa para melhorar na sua vida, sim ou não? Por melhor que você seja. Tem áreas da nossa vida que a gente é muito bom, né, naquilo que a gente faz, ou, né, tem área que na minha vida que eu me sinto muito bom. Isso eu faço bem, né? Mas tem área da minha vida que eu falo assim: rapaz, mas como eu sou ruim nisso. E eu sei que eu posso melhorar nisso, né? Todos nós somos assim. Sabe, então quando eu estava vendo isto, eu fiquei pensando assim: que bom seria termos uma visão como teve Isaías, né? Quantos gostariam de ter? E ao mesmo tempo eu pensei assim: que bom que Deus não aparece para mim da maneira que apareceu para Isaías. Uau, que bom, porque poderia me levar ao trauma de não tomar a decisão que tomou Isaías. Talvez, ao entender a grandeza, digamos, a enormidade da perfeição de Deus, nós sejamos confrontados com a nossa imperfeição, a ponto de pedir a Ele que não nos julgue com o mesmo parâmetro que Ele tem. Sabe, irmãos, porque o parâmetro de Deus é alto, muito alto. Então a gente fica pensando: Senhor, sabe, como que eu vou te explicar isso agora? É bem importante que você entenda o que eu quero dizer. Sabe, que Deus não nos julgue com essa, sabe, com essa maneira tão alta dele de ter, e santa. Sabe, porque senão eu vou falar: Senhor, olha Senhor, eu sou boa pessoa, eu sou uma pessoa boa, sabe? Mas não julgue a minha santidade, Senhor, porque às vezes o culto começa às 10h30 na minha igreja, e eu chego quase às 11. A gente vê: Senhor, não leve em conta isto. Ninguém fala amém, eu sei. Sabe, porque senão a gente vai falar para Deus assim: Senhor, a santidade tua é tão grande, que quando ela me confronta, eu entendo que eu preciso mudar, e eu já falei que eu ia chegar no culto às 10h30, pelo menos.
Se você quiser chegar antes das 10h30 também pode, viu? Mas eu não consigo. Sabe, a santidade te confronta de tal maneira que você fala assim, a partir de agora eu vou ser um dizimista fiel, e você não consegue ser. Você sabe muito bem que existem coisas para fazer, mas você não faz. Então, Senhor, eu sou uma boa pessoa, mas não leve em conta essas coisas, Senhor. Não leve em conta. Não leve em conta que de vez em quando me fazem alguma coisa no trânsito e eu falo até o que não deveria falar. Não leve em conta, Senhor. Mas o padrão de Deus é alto demais. Então, Isaías, ele contemplou isso. Alguns de vocês falam comigo assim, pastor, não temos trabalho. Vamos orar, meu irmão. Vamos orar. E o cara e a pessoa passa a ser assíduo toda terça-feira. Toda terça-feira está. E a gente ora, e Deus dá trabalho, ele some. Primeiro ele orava, agora ele só trabalha. Não está entendendo nada. Não está entendendo nada. Então, nós somos confrontados, por isso que eu te digo que a santidade de Deus pode ser traumática. Depois Isaías diz assim, deixa eu apressar aqui, depois Isaías diz assim, meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Neste ponto, eu fiquei pensando em Isaías, assim, sim, pastor Miguel, eu fiquei pensando em Isaías assim, prostrado no chão. Esse foi o vislumbre que eu tive do profeta, prostrado no chão, sabe, de joelhos, sabe, nem querendo olhar mais para a santidade de Deus, sabe, tipo Elias lá na cova, sabe, na caverna, sabe, eu fiquei pensando no profeta dessa maneira, sabe, completamente despido do seu eu, completamente despojado de todo o Isaías, de toda a sua honestidade, de toda a sua bondade, de toda a sua santidade, despojado completamente no chão, debruçado, de joelhos, se sentindo a pior pessoa do planeta. Foi assim que eu vi Isaías, dizendo tipo, é melhor morrer do que continuar vivo. Aí vem o de repente de Deus, né? O de repente de Deus é bom demais, os de repentes de Deus são bons demais, porque aí vem o de repente de Deus, e Deus toma Isaías prostrado, Deus queria de Isaías o propósito do entendimento de onde a visão o levaria, e Deus então, nesse vislumbre de Isaías, vem o de repente de Deus. E o versículo 6 diz, então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Quantas vezes nós vamos à presença de Deus dessa maneira? Quantas vezes? E até nos sentimos no direito, às vezes, de cobrar algo de Deus. Tipo, eu sou dizimista, Senhor, tipo, eu venho na igreja, tipo, eu venho nisso, tipo, eu sou uma pessoa boa. Quantos de nós fazemos isso? Eu sou muito bom pai, eu sou muito boa mãe, eu tenho muita fé em Deus. Quantos de nós fazemos isso? E somente um reflexo da glória de Deus nos faz entender que não somos nada. É assim que eu imagino Isaías naquele momento. Entendendo que ele não era nada, entendendo que ele não era ninguém. Quando ele estava querendo se esconder de Deus, mas não tinha lugar nem sequer para se esconder. Não tinha lugar nem sequer para se expandir. E no momento que ele transpirava mais culpa, mais medo, mais trauma, então vem esse de repente de Deus. Sabe? E Isaías então experimentou, nesse de repente de Deus, o profeta experimentou que o Deus santo, puro e perfeito, também é um Deus de graça. É um Deus de graça. Deus ordenou a um dos serafins, ou aos serafins, não sei quantos, que pudesse entrar em ação, digamos assim. A criatura angelical voou e foi até o fogo e tomou uma brasa viva do altar, com uma tenaz, porque nem sequer o serafim poderia tocar a brasa, tão viva que estava, tão quente. Com uma tenaz, sabe o que é uma tenaz? Sabe, tipo uma pinça assim. Ele tomou com aquela tenaz, e ele veio então, e aquela tenaz tão quente, que não podia ser tocada por ele. Depois, o ser angelical voou na direção de Isaías.
Presta atenção nisso. Ele voou na direção de Isaías e ele pressionou a brasa viva contra os lábios de Isaías. Presta atenção nisso, igreja. Vislumbre isso que está acontecendo no texto, por favor. Ele pressionou a brasa viva nos lábios de Isaías. Alguém definiu isso como um ato de purificação extrema. Deus estava purificando o profeta. Isaías sentiu aquela coisa super quente na sua boca, sabe? E que coisa incrível, eu fiquei pensando nesse ponto assim, que coisa incrível, né? Que ele sentiu que aquilo estava purificando ele e os nossos lábios, que são uma das partes mais sensíveis do nosso corpo, mas não queimou a boca do profeta. A brasa viva não queimou a boca do profeta, e ao mesmo tempo que foi um ato de purificação, também foi um ato de misericórdia de Deus. Veja comigo, igreja, isso, para a gente terminar. Exatamente o que estava acontecendo ali. A ferida do profeta causada pelo impacto, digamos assim, do entendimento da sua imperfeição e da culpa que o profeta tinha, estava sendo fechada e a impureza de sua boca estava sendo santificada. Era isso que estava acontecendo aqui. O que é que nós aprendemos aqui então? Sabe? O que é que nós aprendemos aqui então? Não existe processo de cura sem dor. Não existe. Não existe processo de cura, seja a cura física ou a espiritual, tem que passar pelo tempo da dor. Ele foi purificado com o fogo santo do altar de quem? Do único Deus vivo e santo. Foi isso que aconteceu. Isaías ficou completamente purificado, completamente transformado, completamente perdoado naquele momento. Porque ele passou completamente pela dor do arrependimento. Depois disso, ele ouve então a melhor notícia que ele podia ouvir. Qual foi a notícia que Isaías ouviu? Levante, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. Essa é a notícia que salva, irmão. Essa é a notícia que traz conforto. Sabe? Sabe, irmãos? Essa é a notícia que a gente entende que diante do nosso Deus a gente não precisa ser perfeito. E isso é bom demais. Sabe, a gente não precisa ser perfeito, a gente não tem como ser perfeito. É exatamente por isso que a gente precisa dele, porque ele somente é perfeito. A Isaías, então, quando ele entende isso, e essa para mim foi o melhor entendimento do profeta, sabe, a dignidade dele ter sido restaurada, lembra que ele falou, estou me desintegrando, então ele entende então que a integridade dele estava sendo recolocada. Mas o melhor de tudo é entender que a humanidade dele foi preservada. A gente é humano, e Deus sabe disso. Sabe, era como se Deus estivesse dizendo assim para o profeta, você não precisa ser perfeito. Você não precisa ser perfeito. Você simplesmente tem que estar disposto a se tornar em quem eu quero que você seja. A gente não precisa ser perfeito, mas a gente precisa de ter o entendimento, a ponto de entender que Deus quer usar as nossas vidas. Quantos entendem isso? Vamos ficar de pé. Que Deus quer usar as nossas vidas. A gente não precisa de ser perfeito, sabe? Um reflexo do fogo de Deus trouxe a cura para toda a eternidade. Rapidamente, o profeta que estava desintegrado se integrou. O profeta que estava cabisbaixo levantou a sua cabeça e olhou. O profeta que já não podia mais contemplar a visão, ele olha novamente e contempla a visão. O profeta que estava desanimado, ele toma uma injeção de ânimo e se anima. O lábio que era impuro, ficou puro. O profeta agora é santo, porque ele foi santificado pelo Deus Santo e único. E aí, então, e queremos terminar por aqui, isto faz o profeta tomar a maior decisão da sua vida. Somente depois de tudo isso, é que vem então o chamado de Deus, a obediência do profeta. Você está entendendo, igreja, o que Deus está falando, ou não está entendendo? Somente depois disso, é que Deus então cobrou obediência de Isaías.
Até então Deus não estava cobrando nada, somente depois disso é que Deus pede algo a Isaías. O que eu tenho para fazer na sua vida, Isaías, é tão grande, é tão enorme, é tão sublime, é uma profecia, você vai ser usado de uma maneira tão impactante que quando você falar as pessoas não vão entender, você precisa de entender. Quantos de vocês às vezes têm uma palavra para alguém e você não entrega, por medo da pessoa não entender a palavra? Vai lá e entrega a palavra, vai lá e fala. Só depois disso, Isaías toma então a melhor decisão da sua vida, e o versículo 8, nós terminamos com ele, e diz, depois disto, veja bem, depois disso, depois de todo este processo, Isaías vai dizer assim, ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Depois de purificado, depois de entender que ele era humano, depois de entender que Deus tinha um propósito na vida dele, mas ele não precisava ser perfeito, depois de entender que ele vacila, sabe? Depois de entender isso, Isaías então se dobra e diz ao Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Fecha os teus olhos e vamos orar. Pai, no nome de Jesus,